A todos os nossos apoiadores, patrocinadores, que são muitos, sem eles não faríamos um evento tão bonito. Esse evento que está no último dia, já teremos o nosso palestrante de despedida, vamos fechando com chave de ouro, assim como todos que passaram por aqui trouxeram com brilhantismo as suas ideias. Nós já estamos com o presidente da FCDL, Sávio Normando, e já vamos chamar o nosso próximo palestrante, né? Já estamos conectados com o Flávio Rocha, que é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes, que inclui as lojas Riachuelo, Financeira Midmay, Conselho do IDV. Olha ele aqui na tela. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo à Convenção Logista, na 25ª edição. Boa noite, Nádia. Boa noite, meu querido amigo Sávio. Que alegria estar aqui no dia do seu aniversário. O aniversário é seu, mas eu que ganho o presente da honra desse convite. A alegria é nossa em recebê-lo. Eu quero, antes de dar o meu boa noite a todos que nos ouvem, assistem nesse momento. E agora, Flávio, você também tem nos acompanhado ao longo desses 3 dias. Em nenhum momento nós usamos a nossa tribuna, o nosso púlpito. E eu vou pedir permissão para dirigir-me ao nosso púlpito, ou tribuna, como queiram, para fazer uma simples, rápida, mas importante homenagem. Nós queremos, Movimento Logista do Piauí, neste momento, da 25ª Convenção Logista do nosso Estado, prestar uma homenagem a um dos maiores empreendedores do Brasil, um nordestino, nascido no Rio Grande do Norte, um potiguar, portanto. Ele nasceu na cidade de Caraúbas, em 1928. E aos 12 anos de idade, ele foi para a capital, Rio Grande do Norte, e olha que coisa, foi atrás de um emprego. Algumas décadas depois, esse empreendedor deixou um legado de mais de 40 mil empregos. Eu falo, cadê a foto do nosso homenageado? Não, acho que houve uma falha aí nessa combinação. Eu quero a primeira foto. Eu falo do senhor Nevaldo Rocha, pai do nosso querido amigo Flávio. E, Flávio, o Movimento Logista sempre presta homenagem a grandes empreendedores, a grandes personalidades. E nós queremos, neste ano, nesse momento, entregar a você, mesmo que virtualmente, mas você irá receber logo, logo, o nosso troféu Mérito Logista Piauí 2020, a Nevaldo Rocha de Oliveira, o reconhecimento do empresariado do Piauí, e posso assim dizer, representando a nossa Confederação Logista, de todo o Brasil. E o senhor Nevaldo agora passa a integrar a galeria dos ilustres homenageados, empreendedores do nosso país, empreendedores do nosso Nordeste. Ele passa a integrar, junto com outro grande empreendedor, agora sim, a foto do seu João Claudino Fernandes, que olha como são as coincidências. Também era potiguar, ele que nasceu na cidade de Luiz Gomes, e eram grandes amigos, seu João Claudino e seu Nevaldo. Me lembro de conversas que tivemos na casa do nosso amigo também, diretor da CDL, Júnior Claudino, que fazia as referências a essa amizade forte. E a amizade, como tem no hino da Nação Logista, amizade é a nossa raiz. O exemplo que o seu Nevaldo deixou, e o seu João Claudino, é a importância de ter, de fazer, de sermos amigos. E nesse sentido, agora, eu vou me sentar para bater um papo com o amigo Flávio. Flávio, muito agradecido, de coração, essa homenagem ao seu Nevaldo e toda a família. Meu amigo Sávio, eu quero agradecer realmente de coração essa inesperada e tocante homenagem. Realmente, a primeira bênção que Deus me deu foi ter nascido na casa desse homem tão especial, uma fonte inesgotável de sabedoria, e ter podido conviver com o seu Nevaldo e com o seu João Claudino, outra das pessoas que eu mais admirava, mas quis o destino que nesse 2020 nós tivéssemos perdido esses 2 grandes homens, mas que continuam cada vez mais presentes pelos seus exemplos e pelos seus ensinamentos. Muito obrigado
a você por essa bonita e merecida homenagem ao meu saudoso pai. De fato, merecida, Vamos sentar, Flávio. né? Vamos sentar. Deixa eu apresentar um pouco o Flávio, embora ele até dispense qualquer tipo de apresentação, pela importância que ele tem para a economia brasileira, pelo grupo que representa. Então, o Flávio Gurgel Rocha, ele é casado, tem 4 filhos e é presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes, que integra a rede de lojas Riachuelo, Confecções Guararapes, Midway Financeira, Transportadora Casa Verde, Shopping, Midway Mall. É um conglomerado dos 15 maiores empregadores do Brasil, cerca de 40 mil colaboradores. E o Flávio Rocha chega hoje para conversar com a gente sobre a hora da retomada do crescimento. E que desafio as empresas têm, Flávio Rocha? A palavra é sua. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Nádia. Muito obrigado. A nossa empresa é uma senhora de 72 anos de idade, mas efetivamente com alma e com sangue e disposição de uma startup. Eu acompanhava as palavras estimulantes do Pedro Doria, quando ele falava que até nos mais terríveis desastres, como a pandemia, sempre tem um lado positivo, como aquele que deixou a peste negra, até a gripe espanhola, e agora a pandemia, essa situação realmente inusitada, apesar dos meus 62 anos de vida, e que trouxe muitos ensinamentos. A Riachuelo já se via como uma empresa digital. A gente realmente pôde testar, nesse momento, a cultura digital da empresa. E esta é a primeira recomendação que eu faço a todos os nossos amigos lojistas. Aquele modelo de negócio passivo, como aqui disse o professor Alvarez, da USP, que apenas abre as portas e fica esperando o cliente entrar, ele precisa ser revisto. O varejo hoje é uma operação de múltiplos pontos de contato com o cliente. Precisa abraçar o cliente de múltiplos pontos, precisa ser proativo, precisa ter... A loja física é um braço importante, um enraizamento, uma presença física, mas é apenas um dos pontos de contato com o cliente, né? Nós tivemos como o nosso setor sofreu uma prova realmente duríssima, né? Saiu dados da Cielo e de outras fontes de dados econômicos mostram que o setor de vestuário, ao lado de turismo e de restaurante, comida fora de casa, foi o que mais sofreu, chegando a momentos com 98% de queda nas vendas. Mas nem isso abalou o nosso otimismo, né? Nós estamos vendo aí o copo meio vazio. Quem esperava um cliente, um consumidor assustado, arredio, recluso, vai se surpreender agradavelmente, né? A retomada das atividades econômicas está se trazendo. Hoje mesmo estivemos com o ministro Paulo Guedes, que é sempre uma fonte inspiradora de otimismo e ver o lado positivo das coisas na nossa entidade, que é o Instituto pelo Desenvolvimento do Varejo, e ele mostrava realmente dados muito animadores, que é o que batem com o que a gente está vendo já agora nesta última semana de agosto, primeira semana de setembro, no que ele chama de uma retomada em V. Né? Nisso que nós acreditamos. E além da retomada em V, uma volta ao patamar anterior de negócios, nós vemos que as nossas empresas estão melhores, estão mais digitais, estão com a cultura mais próxima do cliente, estão com um sentimento de solidariedade, de competição, essa palavra que eu adoro, que foi cunhada pelo Frederico Trajano, do Magazine Luiza, elas estão mais prontas para a competição, porque hoje você não pode olhar a sua empresa entre as 4 paredes da sua empresa. O negócio não é uma atividade individual. Cada vez mais é preciso cooperar em ecossistemas, em empresas de modelos interativos que colaboram, que se ajudam mutuamente para formar realmente grandes ecossistemas, que é a palavra mais mencionada desse pós-pandemia. Então, a minha primeira mensagem serve a mensagem de otimismo. Nós acreditamos que o Brasil e as empresas mudaram para melhor,
e nós estamos realmente ainda lambendo as feridas e as cicatrizes desse tsunami, mas revigorados e animados para a retomada. Um momento realmente desafiador, tanto para grandes empresas quanto pequenas, médias empresas. Ao longo desses 3 dias, Flávio, nós falamos muito aqui, e pelo que a gente acompanha já nessa sua fala inicial, você pôde acompanhar também muitas palestras que aconteceram aqui, e é justamente essa preocupação na retomada de tantas observações, de tantos cuidados que os empreendedores precisam se cercar, de se apropriar de dados, de estar atento às transformações, de estar atento a esse novo momento que impõe um sentimento mais próximo também, como dizia ontem a Luísa Trajano, aqui do Magazine Luiza, um sentimento mais proximidade, de sentir mais as pessoas, de sentir mais o cliente. Então, diante disso tudo, como é que você enxerga qual é o maior desafio das empresas nesse momento? Nádia, eu acho que é o salto digital, né? A frase mais que a gente tem mais ouvido nas tantas lives que a gente tem tido a oportunidade de ouvir e de participar, são 5 anos de transformação digital em 5 semanas, né? Isso significa, tem tudo a ver com a imagem, e como nós, como empresa, já nos enxergávamos. Nós já não víamos meramente como uma rede de loja, mas nós queremos ser, usando o jargão interno da empresa, a grande super para um hub, para um ponto de encontro digital de tudo que diz respeito ao mundo da moda. Esse universo corresponde a mais ou menos 30% de todo o dinheiro que circula na internet e 50% do conteúdo. É o estilo de vida, é o turismo, é cultura, é fitness, é gastronomia. Tudo isso deverá estar conectado, interagindo sinergicamente. Porque o mundo físico ele é mais democrático, tem espaço para todo mundo. E cada loja sobrevive olhando para o próprio umbigo. O cliente entra por uma porta do shopping, vai até uma ponta, volta pela outra, passa na frente de 200 ou 300 lojas e todo mundo tem os seus 5 ou 10 segundos de fama. Se você tem 5 metros de frente ou 10 metros de frente, você vai ter a sua oportunidade de ser visto, a sua vitrine vai ser vista. Mas o mundo digital é muito mais desafiador, porque o cliente não vai ter 5 ou 10 aplicativos de lojas de moda no seu smartphone. Tem espaço para 1 ou 2 no máximo, né? Então, é esse o mundo do que os americanos chamam, aqui o professor Rivadavia também se referiu, do the winner takes all, né? Mas isso não quer dizer que vai ser o mundo só dos grandes. Pelo contrário, os grandes ou os que têm já uma presença digital têm que representar, têm que seduzir todas esse universo que vão formar esse ecossistema, porque ninguém vai fazer esse ecossistema sozinho. Isso é uma bola de neve que vai criando gravidade. Quanto mais gravidade, mais tráfego. Quanto mais tráfego, maior poder de sedução dos sellers. Nós, nesse momento, por exemplo, Sávio, estamos negociando com 800 marcas para compor o nosso marketplace. Nós acreditamos que existe espaço para um marketplace de moda, porque moda tem a sua linguagem própria, tem o seu aspiracional. A loja de moda tem uma atmosfera diferente. É a diferença entre você comprar roupa numa loja de moda ou comprar roupa num hipermercado. Logicamente, existe a escala, existe o preço, mas a moda é feita de um ingrediente, que é a sedução, que é o componente aspiracional, é o glamour. E por isso que eu acho que as grandes empresas de moda estão realmente resistindo com grande resiliência, heroicamente, aos rolos compressores dos gigantes digitais, vide Amazon nos Estados Unidos, mas alguns setores do varejo são mais facilmente atingidos por este gigantismo dos grandes players digitais, mas alguns setores que têm uma relação mais próxima com o cliente, que têm a gestão da marca, que têm a gestão do produto, como tipicamente o setor de moda, tem os 2 ingredientes que são fundamentais para você construir esse espaço, esse ecossistema, que são a recorrência e a relevância.
quer dizer, a frequência com que o cliente se relaciona com a sua loja, e nós apostamos nisso nas múltiplas peças do Lego que fazem a nossa empresa. Nós temos a rede física, é o componente mais importante, mas também é fundamental nesse mundo cada vez mais digital, os meios de pagamento, na Amido e financeira, que você aí mencionou, com seus 32 milhões de cartões de crédito, cartão Riachuelo, que mais do que o cartão, ou que uma forma de fazer o crédito chegar na ponta, significa um importante coletor de dados. Outra frase aqui que o professor Rivadavia mencionou, foi que os americanos adoram repetir, é que data is the new oil, ou seja, a nova riqueza, o grande fato gerador de riqueza são os dados, é o conhecimento do cliente. É a partir do conhecimento do cliente que você vai juntando as peças do Lego, colocando novas marcas desejadas, novas empresas, os lojistas menores nesse ecossistema, com base nesse conhecimento da marca. E o conhecimento dos hábitos de consumo do cliente, calcados nesse universo do estilo de vida, de moda, é um universo, é um conhecimento muito mais rico e multifacetado, né? O banco, por exemplo, tem bancos de dados monstruosos sobre os clientes, mas ele sabe tão somente o quanto. Ele sabe quanto entrou na conta, quanto saiu, isso é uma visão apenas financista. Existem outros setores do varejo onde você tem outro tipo de conhecimento, eletroeletrônico, você sabe o tamanho da tela plana que o cliente comprou, ou quantos quilos vai na lavadora que ele comprou, mas uma empresa de moda tem um conhecimento muito mais rico e, consequentemente, essa é a cola essencial para juntar as peças do quebra-cabeça, as peças do Lego, que vão fazer que é o propósito da nossa empresa, de ser esse ecossistema de moda. Porque quando você tem o histórico de consumo de moda de uma família, você sabe a idade dos filhos, você sabe o tipo de ambiente que aquela família frequenta, os seus hábitos de consumo, a sua idade. Então, esses, eu acho que são os nossos diferenciais para sairmos realmente dessa pandemia, muito na frente em termos de criarmos esse espaço que o consumidor brasileiro precisa desesperadamente, mas ainda não se deu conta disso, que é a grande super app de moda do Brasil. Eu conversando essa semana com um amigo, ele falava desse desafio, principalmente seu, no caso, no ramo de moda, né? Você trabalhar no online, no virtual. O ramo duro é mais fácil, geladeira, fogões, mas o ramo mole, como é chamado, sapato, roupa, calçado, vestuário, o desafio é muito maior, porque existe muito forte, muito evidente em todas as relações de compra a questão da experiência. E a experiência, nesse contexto do ramo mole, da moda, é muito mais delicada. Hoje, por exemplo, só me permitindo, a experiência como consumidor, né? Eu comprei a meia através do Magalu, a calça foi presencial na Riachuelo e a camisa foi no Armazém Paraíba. Então, eu passei por 3 experiências de compra, né? É isso mesmo, sabe? Sem dúvida. E a loja física vai ter um papel importantíssimo, cada vez mais relevante. A loja física é o templo da marca, né? E no nosso setor, talvez seja o setor onde o papel desse templo da marca é o mais relevante. Não é à toa que a Amazon começou vendendo livros e CDs e DVDs um pouco depois, porque são setores onde você reconhecer o valor do produto independe de um contato físico. A loja de moda está no outro extremo dessa necessidade. E agora, sabe, eu acho que vem por aí uma grande revolução que a genialidade de Jack Ma, o fundador da Alibaba, chama do New Retail, né? Ou novo varejo. Quer dizer, não é o mundo do multicanal, não é o mundo do omnicanal, não é aquele mundo onde você está, ora, navegando do mundo virtual, ora você está visitando uma loja física, né? As evoluções tecnológicas estão caminhando para você viver o melhor desses 2 mundos concomitantemente, né? Nós estamos aqui esse fundo que você está vendo aí, a nossa loja do Morumbi, que é uma loja experimental já nesse sentido, no sentido de dar
todas as experiências do mundo virtual e físico no mesmo instante no cliente. O cliente entra com seu aplicativo aberto, com aplicativos de realidade virtual, onde ele pode imprimir uma camisa customizada em tempo real. E agora nós estamos aí às vésperas de uma inovação que é um salto evolutivo com grande impacto no varejo, que é o chamado projetor retinal. Não sei se vocês já viram aí que agora em outubro vai estar sendo lançado o Apple Glass e muitas outras empresas deverão continuar. Quer dizer, é uma inovação tecnológica que liberta as maravilhas do nosso smartphone de ocupar as nossas mãos. Você vai ter, né, o projetor retinal jogando a mensagem de realidade virtual ou realidade expandida, ao mesmo tempo que você está enxergando um produto. Né? Você vai poder estar num supermercado, olhar um pé de alface e saber, em tempo real, através de uma tela transparente que está entre você e o produto, né, as características, as atribuições, a quantidade de agrotóxicos daquele pé de alface quando ele foi comido, foi colhido. Né? Você imagine também os desdobramentos nisso no varejo de eletroeletrônico, no varejo de moda. Então, essa aceleração da transformação digital, das inovações, tem tudo a ver com a evolução do consumidor. Eu fiquei convencido agora, nesse pós-pandemia, que as limitações não estavam na tecnologia, nem muito menos nas áreas de TI das empresas, mas estavam na cabeça do consumidor. O consumidor realmente mudou culturalmente nessa pandemia. A gente vê aí notórios excluídos digitais que nunca tiveram muita afinidade com essas ferramentas tecnológicas, de uma hora para outra quebrarem a cabeça para desvendar o seu aplicativo, para pedir o seu sanduíche, até por uma questão de sobrevivência. Então, como tudo é centrado no consumidor, quando o consumidor realmente resolve retirar estas barreiras, essa resistência, e se entregar a uma relação mais próxima e mais digital com as empresas, as coisas acontecem com a velocidade que estão acontecendo. Eu tenho muitas perguntas para fazer para o Flávio, a conversa está tão boa, mas já que você falou, e a loja está linda, viu? A loja aí do Morumbi da Riachuelo, parabéns. E quantas transformações, e quanta rapidez, né? Tudo acelerado demais, de fato. Muita coisa antecipada que talvez a gente não fosse viver tão cedo, a gente já está descobrindo. Você acha que, nesse cenário, os jovens que precisam entrar no mercado de trabalho, que têm uma mente, às vezes, mais conectada com essa possibilidade de futuro, de inovação, de tecnologia, eles podem ter um momento novo também nesse pós-pandemia, no mercado, para o varejo, para as lojas, para empresas, de uma forma geral? Sem dúvida, Nádia. Os nativos digitais, como eu costumo dizer, já estão um passo à frente, já nasceram nessa realidade, já tem essa cultura do digital, que é um grande facilitador, né? Mas é aí que se dá o equilíbrio. Tem a esperança, a experiência do mais velho e a aptidão, a cultura digital do mais jovem. Eu tenho feito seguidamente encontros em faculdades, nos grandes polos de geradores das boas cabeças do Brasil, no sentido de mostrar as perspectivas de carreira no varejo. Eu sou suspeito que sou um apaixonado pelo varejo, mas é uma convicção que eu tenho, é que as maiores carreiras do futuro, as mais prósperas, as mais bem-sucedidas, serão no varejo. O varejo já ganhou um protagonismo enorme com a tecnologia, desde a inovação do leitor de código de barras, já deu um protagonismo ao varejo que o varejo nunca teve. Mas, como as mudanças culturais demoram décadas, ainda existe uma certa resistência de boa parte dos jovens a ver as oportunidades, as chances de trabalho, de uma carreira próspera que existem nas empresas de varejo. Então, isso é muito importante, que a gente rompa essa barreira do preconceito. Os jovens ainda são muito propensos a querer trabalhar numa grande indústria ou num grande banco e deixam de enxergar as enormes oportunidades que o varejo, somente no mundo virtual, proporciona para a construção de carreiras. Você tem falado demais também, e a sua experiência política no passado também lhe trouxe muito isso,
agora no âmbito da iniciativa privada, mais fortemente pela reforma tributária. Hoje mesmo foi pedida a suspensão do regime de urgência da reforma tributária no Congresso para não trancar a pauta, porque o presidente Bolsonaro precisa e quer votar logo algo relacionado à Carteira Nacional de Habilitação, prazo de validade, e a reforma tributária estava trancando a pauta. No entanto, existe essa reforma em andamento, e eu queria que, já que a gente está conversando com um público empresarial muito grande, Flávio, você trouxesse as reflexões sobre a carga tributária, sobre essa possibilidade de unificação de impostos, não é redução, mas, de repente, seria uma forma facilitada que se propõe aí através dessa proposta que está no Congresso, mas você é um grande entusiasta dessa bandeira há alguns anos já, né? Exato, Nádia. Um dos impactos profundos que esses 5 anos de transformação digital em poucas semanas estão trazendo diz respeito exatamente à forma de financiamento do Estado, né? O tributarismo, a gente precisa pensar o sistema tributário fora da caixa. O tributarista ortodoxo, dogmático, convencional, ele só tem olhos para as 3 bases clássicas, né? Renda, consumo e patrimônio. Essas bases estão absolutamente exauridas, elas já estão com vazamentos enormes. A grande aposta, que é o chamado IVA, que nada mais é do que um ICMS com o novo nome, incluindo também aumentando um pouco a base para serviços, é a base mais sonegada que existe, porque a sobrecarga é tão grande que existe uma coisa chamada curva de Laffer, que diz que a arrecadação vai aumentando enquanto se aumenta a alíquota, até o seu ponto de saturação. A partir daquela curva, daquele ponto de inflexão da curva de Laffer, não adianta aumentar a alíquota, porque você está empurrando agentes econômicos para a informalidade por uma questão de sobrevivência. Então, todas as PECs que estão aí sendo analisadas, elas pensam só nessas 3 alíquotas, quando o Brasil tem uma oportunidade gigante pela sofisticação, pelo desenvolvimento do nosso sistema financeiro. Nós podemos adotar de forma pioneira a base tributária do futuro, que não é a riqueza quando ela é gerada, ou o imposto de renda, porque o imposto de renda está tão saturado que a gente já está cometendo a crueldade de cobrar imposto de renda de quem ganha R$ 1.900. Isso é um absurdo que mostra quão saturada essa base está. A base do ICMS, basicamente, a metade desta base já pulou a cerca da informalidade, e a base do patrimônio, ela é irrisória em termos de volume, né? Você não consegue realmente bancar um governo, né, de forma relevante com essa base. Então, o momento é de tributar a riqueza, não quando ela é gerada, ou quando ela é consumida, ou imposto sobre consumo, ou quando ela é estocada, ou imposto sobre patrimônio. A quebra de paradigma que nós estamos tentando fazer, e o ministro Paulo Guedes é um entusiasta dessa proposta, apesar de existir muitos preconceitos com relação a ela, é tributar a riqueza quando ela se move, tributar o fluxo financeiro, né? Porque, nesse momento, no meu estado do Rio Grande do Norte, deve ter o seu Raimundinho do Engenho de Currais Novos, está transportando uma caminhonete de rapaduras e está indo para a Feira Livre de Caicó. E o Estado brasileiro, para cobrar a parte que lhe é devida dessa simples operação, ele tem que rastrear fisicamente a mercadoria, né? Tem que ter uma barreira fiscal lá na Via Dutra, parando o caminhão para conferir nota fiscal. Isso é uma coisa jurássica, pré-histórica, porque todas essas operações e bilhões de outras operações estão precisamente refletidas em 200 computadores de 200 bancos brasileiros. Então, o momento, se nós queremos a reforma tributária de fato, é o momento não de rastrear os deslocamentos de mercadoria, mas rastrear o BIT, o débito e o crédito, que é o vestígio que cada operação deixa. Com isso, nós sairíamos de uma base de poucos trilhões de reais para uma base de 4 trilhões de reais. Sairíamos de uma base, de uma alíquota que seria necessário de 25% ou 30% do IVA, que é delirante, que é absolutamente inimaginável. O ICMS com a alíquota média de 18% já é o mais sonegado dos impostos, né? E iríamos para uma alíquota que deve representar 0,1 ou 0,05 de alíquota, dando possibilidade de reduzir
fortemente as alíquotas dos atuais impostos e, consequentemente, transformamos até impostos bons e ruins, porque estão saturados, em impostos bons. Um outro aspecto, que sem querer me alongar demais, nada, porque realmente esse tema me apaixona, é a questão da economia digital, né? O IVA, que é onde esse debate tributário está apostando todas as fichas, é um perigo, porque nós estamos falando de um imposto dos anos 80, um imposto que bate nas portas da total obsolescência, né? O IVA foi projetado para uma economia linear, a velha cadeia de suprimento, né? Eu chamo o imposto da água encanada, né? Você põe lá um hidrômetro na água encanada, que é uma barreira fiscal na rodovia, para os caminhões e exige a emissão da nota fiscal para cobrar o imposto. Só que hoje a economia moderna, cada vez mais, e o pós-pandemia vai escancarar essa realidade, não é mais de água encanada, é uma economia atomizada, é uma economia de microtransações, né? A maior empresa de varejo do Brasil em valor de mercado, eu digo mais, a maior empresa de varejo do mundo, que é a Alibaba, é imune ao IVA, porque ela é um camelódromo digital. Ela não tem a água encanada para ser tributado o fluxo. É a tecnologia juntando milhões de camelôs digitais, que nem inscrição estadual tem, né? Com 50 milhões de clientes na ponta, e a tecnologia juntando esses bilhões de conexões, né? E o Estado atônito, que não sabe tributar essa chamada economia que os americanos chamam de peer-to-peer, que é a economia uberizada, né? A economia estratificada, é a tecnologia unindo uma demanda estratificada, como, por exemplo, os que precisam de uma corrida de carro aí de Uber em Teresina, com alguns donos de carro que estão com carro ocioso e se inscrevem para fazer essa conexão. Quer dizer, é o imposto para o qual o IVA, que é o imposto dos anos 80, aí não foi preparado. Você vê aqui, por exemplo, lá no IDV nós temos várias pessoas que representam o setor de fast food, né? O Estado sabe ir no McDonald's ou no Habib's e cobrar os 40% de imposto que estão sorrateiramente escondidos num sanduíche ou numa esfirra lá do Habib's. Mas hoje a economia C2C, consumidor para consumidor, hoje ela conecta 10 ou 15 mil dark kitchens, né, que são as cozinhas de senhoras ou ex-diaristas que optaram por essa atividade econômica. Então, elas têm lá uma cozinha na sua casa, com um bujão de gás, compram um saco de feijão, um saco de arroz, fazem um marmitex de R$ 9,90, tem o aplicativo do motoqueiro que pega aquele marmitex e entrega na casa do cliente, totalmente imune à IVA, porque as agentes econômicos não têm nem inscrição estadual. Então, a gente acha que está ganhando a luta contra a informalidade, mas a informalidade agora ressurge com a força total, com o apoio da tecnologia. Porque antes a informalidade para nós era o camelô na frente da loja. Hoje não. São estruturas gigantescas, né? Essa empresa que eu mencionei aqui, que é a maior empresa de varejo hoje em valor de mercado, ela, na semana passada, ultrapassou o Bradesco, a Petrobras e a Vale do Rio Doce e se tornou a empresa mais valiosa da América Latina. Então, a única forma de alcançar esta nova economia é rastreando. Não adianta rastrear o motoqueiro que está transportando um marmitex aqui nas ruas de São Paulo. Você tem que rastrear o pagamento, porque esse sim deixa o vestígio que o governo rapidamente, através de 200 computadores e 200 bancos, pode rastrear e tributar, anexando ao universo tributável todo esse mar de informalidade para ajudar a pagar a conta do governo. Você sempre coloca também a importância da reforma tributária, mas tão importante quanto a reforma administrativa, né, para dar sustentação a todo esse prosseguimento. Ainda nesse contexto da reforma,
rapidamente, qual a sua percepção aí da reforma administrativa? Perfeitamente, sabe? Esse também foi meu ponto hoje com o nosso convidado do IDV, o ministro Paulo Guedes. Você projeta a casa, depois você vai ao gerente do banco para pedir o dinheiro emprestado. Nós estamos invertendo os papéis. Primeiro, a gente tem que dimensionar o tamanho do governo. Eu acho que o momento político é muito propício, porque há realmente uma sensação generalizada do gigantismo do Estado e como o Estado, nos seus diversos níveis, está distanciado do seu propósito. Como eu costumava dizer, o carrapato ficou maior do que o boi. Então, é preciso redimensionar o Estado, redimensionar as suas funções, ver que tamanho de Estado que nós queremos e precisamos, que caiba no PIB, com certeza será um Estado muito menor. Aí sim, no segundo instante, seria o de ver as formas de financiar esse Estado. Eu acho que estava se invertendo os papéis ao tratar de reforma tributária antes da reforma administrativa. Flávio, muitas pessoas acham que a pandemia vai fazer com que todo mundo saia mais pobre, né? No pós-pandemia, todo mundo vai perder um pouco. E a gente já viu aí um movimento de muitas pessoas que perderam emprego, perderam renda, né? Veio o auxílio do governo para ajudar muitas pessoas. Você, como empresário, e falando agora também para muitos empresários, muitos pequenos empreendedores, médios empreendedores, é o momento de se preocupar nessa retomada com a perda do poder de compra do brasileiro? Nádia, nós estamos na era do conhecimento, e nada menos perecível do que o conhecimento. O que estava garantindo à humanidade, né, um patamar de qualidade de vida, de produtividade, é justamente esse estoque de conhecimento, que não se perde nesses meses que a gente tirou a economia da tomada. Se estivéssemos na era agrícola ou na era industrial, a safra se deteriora, a máquina enferruja, mas eu acredito realmente numa retomada com uma humanidade mais produtiva, mais digital, mais eficiente. Eu acho que é nisso que eu acredito. Eu acho que a intervenção do governo federal no sentido de preservar a renda, de preservar empregos, foram extremamente bem sucedidas. É lógico que o mundo vai se adaptar com um novo normal em termos de endividamento das empresas e dos países, né? O que não era, o que era muito preocupante, um endividamento na faixa aí dos 100%, hoje vai ser melhor assimilado pelo mercado de capitais e pelos investidores, principalmente com a certeza de que temos um governo fiscalmente responsável, essa credibilidade passa a ser ainda mais importante. Então, nós vamos ter realmente um patamar de endividamento um pouco mais alto, mas gradualmente os programas assistenciais vão sendo transformados ou substituídos pelo melhor de todos os planos assistenciais, que é o emprego, né? Como dizia Ronald Reagan. Então, eu acho que já tivemos uma boa notícia, que é a geração de empregos, um saldo de empregos positivos, já agora no mês passado, né? E eu acho que isso é um indício de uma retomada e que a demanda por emprego volta num patamar mais forte. Nós já estávamos vendo claramente os indícios de retomada nos primeiros meses do ano, quando veio a pandemia. Eu não tenho dúvida que as ideias boas, né? O redimensionamento do Estado, o aumento de eficiência, o novo propósito do Estado de servir e não servir-se do contribuinte, já estava surtindo efeitos e vai nos levar a uma retomada em V, como disse o ministro Paulo Guedes. É isso que esperamos, Flávio. E dentro do contexto da nossa convenção, nós temos um público muito especial que sempre participa ao longo desses 25 anos, que são os jovens, os universitários em especial. E a gente percebe muitas vezes nele essa inquietude, essa vontade de empreender. E dentro desse contexto da expectativa do crescimento em V, do surgimento de um ambiente favorável aos negócios, qual era a dica, qual era a sacada que você poderia dar aqui para os nossos universitários, os jovens que querem empreender, que querem trabalhar pelo nosso país?
Sabe, o espírito empreendedor do brasileiro está no seu DNA, de forma, né, irreversível. A gente vê até os percentuais de jovens que saem das universidades que empreendem é maior, significativamente maior, do que o da pátria do empreendedorismo, que é os Estados Unidos, né? As sementes são muito boas. O que nós precisamos melhorar é a qualidade do solo. O solo brasileiro, o ambiente de negócios brasileiros é incrivelmente hostil, incrivelmente árido, como atestam todos os rankings de competitividade e de liberdade econômica, né? Do Banco Mundial, do Doing Business, da Heritage Foundation. Felizmente, hoje nós estamos num momento onde toda a gestão pública brasileira está atenta a essa questão. A questão da reforma trabalhista, acho que foi um grande avanço. Isso é uma coisa absurda. Nós chegamos a produzir 80% das ações trabalhistas do mundo. Isso é uma penalização. Quem mais sofre com isso são aqueles que talvez alguns burocratas acham que estão sendo beneficiados por essa camisa de força regulatória, por essa lei arcaica, né? Pretensamente protecionista, mas que só destrói empregos, né? Então, já foi um grande passo que foi dado no sentido da reforma trabalhista. A reforma previdenciária também é importantíssima no sentido de redimensionar o Estado, né? O meu pai, saudoso Nevaldo Rocha, gostava muito de usar a analogia dos que puxam a carruagem e os que estão em cima da carruagem, né? Quem puxa a carruagem é capital e trabalho. A carruagem é o Estado, que tem suas funções, mas ficou agigantado, ficou pesado demais, né? A tal ponto que a carruagem parou, porque a carruagem ficou mais pesada do que a sua força de tração. E agora a reforma tributária, que é absolutamente fundamental, porque, Sávio, não é verdade que a carga tributária do Brasil é 35%, o que já seria um absurdo. 35% é a carga tributária de países nórdicos. Se nós levarmos em conta que esses 35% estão sendo pagos por tão somente 2/3 da economia, que vende com nota e registra funcionário, ou que tem a carteira assinada, o trabalhador de carteira assinada, nós vamos ver que nós estamos cobrando mais de 50% de carga tributária, porque é só 2/3 que estão pagando. Então, a reforma tributária, de fato, para que realmente nos reinsira no ambiente competitivo, que melhore e simplifique o ambiente de negócio, ela tem, sim, que distribuir de forma mais justa essa crueldade que é cometida com quem vende com nota e registra funcionário aqui no Brasil e os trabalhadores de carteira assinada, que são tipicamente os agentes econômicos formais, né? Que, por isso, são absurdamente tributados. Então, as reformas são realmente o caminho para que a gente possa tirar proveito dessa produção em massa de talentos, dessa juventude empreendedora que merece ser jogado num terreno fértil e não num terreno arenoso e hostil ao empreendedorismo. Flávia, a gente vai se aproximando do final e hora de deixar, como já deixamos aqui para os universitários, as dicas preciosas aí para a nossa plateia, para os nossos espectadores que estão nos acompanhando nesse ambiente virtual. Quem tem dificuldade de pensar fora da caixa, quem tem medo da transformação que já chegou e que muitas vezes até se impôs diante daquele empreendedor, que conselho você dá para essa pessoa que, às vezes, é muito rígida, muito tradicional, tem dificuldade de acompanhar essa transformação, tem medo de sair do tradicionalismo, esse pensar fora da caixa, até uma expressão bem usada e foi colocada ontem aqui pela Luísa Trajano. Que conselho você dá para essas pessoas? Eu acredito, Nádia, que a gente não deve ter medo do desconhecido. Vamos ousar. Muitas vezes a gente fica dentro da caixa, mas quando a gente sai da caixa, a gente descobre coisas maravilhosas, descobre novas ferramentas, descobre novos caminhos de aumentar a produtividade, de agradar o cliente, né? Então, eu acho que precisa ter um pouco de ousadia para
ter menos medo do desconhecido, porque o desconhecido não é necessariamente ruim. Pelo contrário, o desconhecido nos abriga, nos guarda muito mais surpresas agradáveis do que desagradáveis. Então, esse é um momento realmente fantástico para a gente sair da caixa, ousar, testar coisas novas e não ter medo do desconhecido. É, de fato, um momento absolutamente surpreendente, né? E que ou a gente se testa para valer agora ou vai ficar complicado, porque quem tiver a coragem vai sair na frente com certeza, ou já saiu. Ousar e inovar. Exatamente, é o momento de ousar e empreender. Inovar e empreender. O Pedro Doria, você citava ele falava ontem sobre as histórias, né, da peste negra, da gripe espanhola, das outras pandemias que assolaram o mundo e que provocaram as transformações, aceleraram as transformações. Você, com esses anos todos de experiência no varejo, no empreendedorismo, de uma família tradicional, na área empresarial, pensou um dia, a gente escutou muito isso desde que a pandemia começou, viver para ver o mundo ser transformado dessa forma, Flávio? Nádia, é a dor que ensina a gemer, né? A gente precisa, às vezes, uma cutucada dessa para sair da zona. A zona de conforto é muito tentadora, né? E eu acho que o Pedro Doria foi brilhante quando ele realmente mostrou de que até o momento negro da história, a peste negra, né, trouxe esse empurrão no sentido da humanidade repensar as cidades, a criação da nova burguesia, os comerciantes começaram, né, a florescer. Então, todo tsunami tem o seu lado positivo. Acho que não tem que... Olha, quem não muda, morre. Então, esse é o grande motor para você desbravar novas áreas e sair o maior risco que pode existir é não arriscar nada, é ficar na zona de conforto. Então, isso eu aprendi nos 60 anos. A gente começa ousando um pouco menos, mas a gente nota que quanto mais você se atira ao desconhecido, o que você descobre de coisas boas superem muito as surpresas más. Então, para empreender, é preciso ousar, de fato, e o momento é esse. É verdade. E me faz lembrar muito, Flávio, a gente sempre comenta isso, a questão do o que está no nosso hino, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Isso é fantástico no hino. Na vida empreendedora, jamais, jamais. Temos que não nos acostumar com o sucesso. E a propósito de Brasil, nesta semana, ontem começou a Semana Brasil, idealizada pelo governo federal e esse ano com a realização através do IDV, que você foi o fundador, o primeiro presidente. Fale um pouco da importância dessa campanha e o que isso vai trazer de benefícios para o nosso consumo. Começou ontem, né? E Semana Brasil. Nós estamos muito otimistas com relação à Semana do Brasil. A Semana do Brasil foi uma iniciativa extremamente feliz, teve um papel muito importante no ano passado, quando nós saímos de um quadro de involução nas vendas, e coincidência ou não, foi justamente na Semana do Brasil que o quadro virou e o varejo começou a crescer. Os números do IBGE mostram na Semana do Brasil um crescimento de 11% perante um cenário anterior de involução. Agora nós estamos mais confiantes ainda, porque tudo foi planejado com maior antecedência, né? Conseguimos mais entidades, mais setores se associando, e eu acho que realmente nesse ano a Semana do Brasil tem um papel fundamental, que é de revigorar a confiança do consumidor, né? Encorajar o consumidor a sair do trauma, né, terrível aí da pandemia. Então, nós estamos ainda mais confiantes com a Semana do Brasil. Eu acho que é uma data, sabe, que veio definitivamente para ficar. Ela faz muito mais sentido com o calendário brasileiro, para quase todos os setores, até do que a Black Friday, embora a Black Friday esteja muito já enraizada nas operações puramente online, né? Mas eu acho que ela realmente veio para ficar. A Black Friday tem a ver com o Dia de Ação de Graças, né? É o momento em que o varejo americano
limpa os estoques do Dia da Ação de Graças para preparar o estoque do Natal. Esse é um problema que a gente não tem aqui e acaba, para muitos setores, a Black Friday acaba retardando a venda de novembro, com margem cheia, e não contribui para reduzir o gargalo físico da última semana de dezembro. E aí, uma última pergunta, depois o Sávio já vai encerrar. Eu só queria saber a sua opinião sobre como fica a relação do Brasil com outros países, sendo que os outros países todos também estão com muitas dificuldades econômicas. Claro que a pandemia pegou todo mundo de calças curtas, mas a relação comercial do Brasil com os seus principais parceiros comerciais. Eu acho, Nádia, essa resposta está dada pelos números extremamente alvissareiros da nossa balança comercial, né? Impressionante o setor, o agro, né, crescendo graças à exportação, né? Eu acho que o Brasil está conseguindo realmente ser um país mais aberto, né? O Brasil era um dos países mais fechados do mundo, com apenas 12% de relações de troca, e nós estamos vendo um avanço muito forte no sentido de um Itamaraty mais atento à questão comercial, se aproximando com países parceiros comerciais relevantes, como o próprio Estados Unidos, e mais afastado desse passado que a gente não quer lembrar, meio de terceiro-mundista, e uma relação internacional muito ideologizada, que eu acho que fez muito mal ao país. Ok, Flávio. O nosso tempo já está, infelizmente, se esgotando, você tem outros compromissos. Eu gosto muito de colocar, tenho falado muito nesses últimos dias com relação à nossa convenção, e o que eu digo, o que é mais importante, qual o legado que deva ficar dos que nos têm acompanhado ao longo desses 3 dias, riquíssimas informações, pessoas brilhantes como você, trazendo mensagens importantíssimas nesse momento de travessia, da retomada das atividades. Então, eu espero que cada um que nos acompanhou, que nos tem acompanhado, que tenha um sucesso na vida e na venda, na vida pessoal, família, comunidade, amigos. Eu falei no início, amizade é a nossa raiz. Preservar as amizades. E, claro, cuidar dos negócios, cuidar das vendas, muito importante para a atividade econômica, para a nossa economia. Flávio, muitíssimo agradecido por sua presença. Depois eu te passo aí para você fazer o seu encerramento, as considerações finais. Mais leve, mais uma vez, o caloroso abraço. Eu estou abraçando ao final todo mundo e fazendo um brinde com a nossa cajuína cristalina. Espero em breve você vir saborear aqui conosco. E quando eu for a São Paulo também, vou aí na Riachuelo para lhe dar um abraço e dizer mais uma vez do nosso muitíssimo agradecimento. Muito obrigado, Sávio. Obrigado a todos que estiveram conosco. Nádia, eu já sou um veterano da Convenção dos Lojistas do Piauí. É uma grande alegria. Infelizmente, a pandemia não permitiu que eu usasse esse bem-vindo pretexto para ir, pelo menos uma vez por vez, visitar os queridos amigos do Piauí, visitar as nossas belas lojas aí de Teresina, né? E fico muito agradecido por esse convite. Foi realmente uma honra e profundamente tocado por essa generosa homenagem ao meu querido pai, que é a pessoa maravilhosa que está por trás de toda essa empresa que nos orgulha tanto, que é a Riachuelo. Muito obrigado. Olha, eu lembrei, viu, Flávio, do nosso encontro que nós tivemos presencial em 2018, na sua pré-campanha presidencial, que você veio a Teresina, que você foi me visitar lá na TV Cidade Verde, quando você deu uma entrevista no programa que eu apresento. Não sei se ele lembra, porque são muitos compromissos, mas eu lembro. Sem dúvida. Você quer continuar a pergunta nesse contexto ao Flávio? Não. Queria desejar, podia perguntar, né, sobre a comunicação agora para o novo varejo, para o novo momento, o poder de chegar mais próximo dos consumidores através de veículos tradicionais, enfim, mas eu acho que a gente já avançou bastante no horário. Queria agradecer a sua generosidade por conversar com a nossa plateia aqui no Piauí, no Brasil e no mundo sem fronteiras, porque é tudo digital, online e ao vivo. E muito obrigada de verdade, Flávio Rocha.
Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Grande abraço, Flávio. Até breve. Olha, Um abraço. Parabéns Sábio mais uma vez Normando. por tudo.